Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que fala de algo que mexe com todo mundo todo dia: a glicose. A nossa fonte é o livro A Revolução da Glicose, da Jessie Inchauspé. Um livro que tem dado o que falar, né? Exato. E a nossa missão aqui é extrair as ideias principais sobre como a glicose impacta nosso corpo, nossa mente, humor, sono, peso, saúde lá na frente. Uhum. E, claro, descobrir aquelas dicas práticas, com base na ciência que o livro traz, para a gente gerenciar melhor os níveis de glicose. Bom, vamos desembrulhar isso. Isso aí. Vamos explorar o que são esses tais picos de glicose, porque eles podem ser prejudiciais, pelo menos segundo a autora, né? Sim. E como uns ajustes simples nos hábitos, às vezes até surpreendentes, podem fazer uma diferença enorme. E o legal, sem precisar cortar tudo que a gente gosta. A palavra-chave é achatar as curvas. Perfeito. O livro já começa reforçando o básico, né? Glicose é fundamental. É a energia principal das nossas células. Cérebro, coração, tudo usa. Trilhões de moléculas por segundo. É impressionante. E tem uma analogia que eu achei ótima. Cuidar da saúde parece pilotar um avião, né? Aquele painel cheio de botão. Nossa, sim. Complicadíssimo. Mas a glicose seria tipo a alavanca principal. E, surpreendentemente, mais fácil de ajustar do que parece. Essa analogia funciona muito bem. A ideia é que entender e gerenciar a glicose é um ponto de partida poderoso para o bem-estar geral, porque, né, afeta quase tudo. Uhum. E tem um dado no livro que assusta um pouco. Só 12% dos americanos teriam saúde metabólica plena. Isso sugere que a maioria das pessoas pode ter algum desequilíbrio de glicose, mesmo sem saber. Caramba, 12% é muito pouco. E de onde vem essa glicose toda? Basicamente, das plantas, né? Fotossíntese. Exato. Aí elas guardam essa glicose como o amido, pensa em batata, arroz, pão. São cadeias longas de glicose. Entendi. Ou usam para fazer fibra, que dá estrutura para a planta, e também açúcares mais simples, tipo glicose, frutose e sacarose, que a gente acha em frutas, mel, açúcar de mesa. E quando a gente come essas plantas, o corpo quebra tudo de volta, né? O amido, a sacarose, viram glicose e frutose no sangue. Isso, com a ajuda de enzimas. A alfa-amilase, por exemplo, já começa na saliva. A fibra, essa não. Ela passa direto, o que é ótimo. Ajuda a controlar a absorção do resto. Ah, a fibra é tipo moderador da história. Exatamente. E tudo isso, amido, fibra, açúcares, é o que a gente chama de carboidrato. Lembrei daquele experimento de mastigar pão um tempão até ficar doce. É a alfa-amilase agindo ali na boca. Isso mesmo, ilustra bem o começo do processo. Mas olha que interessante, nosso corpo é versátil. Ele consegue fabricar glicose no fígado, se precisar, usando gordura e proteína. Ah, a tal da gliconeogênese. Exato. E também pode usar gordura direto como combustível, né? A flexibilidade metabólica, cetose. Ou seja, carboidrato não é, assim, estritamente essencial para sobreviver, mas é uma fonte rápida de energia e está na nossa dieta há milênios. Só que hoje, a quantidade de glicose que a gente consome disparou, né? O livro aponta para uma combinação de fatores. Quais seriam? A nossa biologia, que busca prazer, a dopamina, quando come doce, e aquela programação antiga, para buscar energia fácil, tipo fruta doce. A herança evolutiva, E aí vem a indústria moderna. que concentrou esses açúcares e, o ponto crucial, tirou a fibra que vinha junto naturalmente. Pensa na diferença de uma fruta selvagem para uma cultivada hoje, super doce. Verdade. E o açúcar adicionado, de cana, de beterraba, xarope de milho, tá em todo lugar, explorando essa nossa busca natural por doce. A autora diz que não é só falta de força de vontade, sabe? É a nossa biologia sendo meio que hackeada. Entendi. Então a gente come, a glicose entra no sangue. Se essa entrada é muito rápida, muito forte, aí vem o tal pico. Isso. A autora define como um aumento acima de 30 mg dl depois de comer. E a meta que ela propõe é achatar a curva. Diminuir essa subida e descida brusca. Por que essa variabilidade preocupa tanto? Esse é o X da questão. Picos repetidos, mesmo que a glicemia de jejum lá no exame esteja normal, podem causar danos com o tempo.
São danos cumulativos. E a fonte diferencia o impacto. Picos de coisas doces, com frutose, parecem ser mais problemáticos para o fígado, para a inflamação, do que picos de amido puro, que vira só glicose. Entendi. Agora vamos para a parte que realmente pega. As consequências desses picos. O livro fala de 3 principais. A primeira. Estresse oxidativo, A analogia do avô foguista é ótima. né? As mitocôndrias, nossas usinas de energia, ficam sobrecarregadas com tanta glicose. Não dão conta de queimar tudo. E aí soltam radicais livres, como se fossem faíscas descontroladas. Exato. E essas faíscas danificam tudo. DNA, células. Isso é o estresse oxidativo. Que acumulado está ligado a envelhecimento precoce, doença cardíaca, declínio cognitivo. E também aquela fadiga crônica, sabe? A pessoa come, mas a célula não gera energia direito. E a frutose piora isso, segundo o livro. Piora, o fígado sente mais o tranco. A segunda consequência é a glicação. A analogia da torrada é perfeita. Sim, excesso de glicose no sangue começa a grudar em outras moléculas, tipo proteínas. E esse processo danifica elas para sempre. É como tostar o pão, não dá para destostar. É envelhecimento molecular. Exatamente. Causa ruga na pele, catarata no olho, problema nos vasos, nos neurônios, contribui para Alzheimer, doença cardíaca. E quanto maior o pico, mais rápido acontece essa caramelização. Isso. E a glicação também gera inflamação crônica. Silenciosa, mas que vai minando a saúde. A fonte vê isso como raiz de muita doença moderna. Pesado. E o terceiro ponto, insulina e acúmulo de gordura. Para tirar o excesso de glicose do sangue, o pâncreas libera insulina, né? Correto. Aí a insulina tenta guardar essa glicose. Primeiro nos músculos e fígado, como glicogênio. Mas esses estoques são limitados, né? Tem um teto. Bem limitado, tipo uns 100 gramas no fígado, 400 gramas nos músculos, mais ou menos. Acabou o espaço, e aí? Aí a insulina faz o quê? A analogia do Tetris que ela usa é boa. Pois é. Quando não tem mais onde encaixar fácil, a insulina converte o excesso de glicose em gordura, que vai para as células de gordura ou, pior, fica entre os órgãos. Gordura visceral. Exatamente. E a frutose extra, que não vira glicogênio fácil, vai direto para essa via de produção de gordura no fígado também. É para proteger o corpo do excesso de glicose, mas hoje em dia leva ao ganho de peso. E tem um detalhe crucial sobre a insulina que o livro bate muito na tecla. Qual? Que enquanto a insulina está alta, depois de um pico, o corpo simplesmente não consegue queimar a gordura que já está guardada. É como se a porta do depósito ficasse trancada. Precisamente. Só quando a insulina baixa, o que leva horas depois do pico, é que o corpo consegue acessar essa reserva de gordura para usar como energia. Ah, então achatar a curva de glicose? Achata de insulina também. E isso é chave, não só para controlar o peso, mas para um monte de condição ligada ao excesso de insulina. Resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2, até síndrome do ovário policístico, a SOP. Faz todo sentido. A própria autora conta no livro que ela conectou os sintomas dela cansaço extremo, névoa mental com os picos de glicose que ela descobriu usando um monitor contínuo. E são sintomas super comuns, né? Aquela fome que volta rápido depois de comer. Sim. Vontade louca de doce, cansaço depois do almoço, irritabilidade, acne, sono ruim, ansiedade. A longo prazo, a fonte liga esses picos repetidos a um risco maior de várias doenças. A gente pode até agrupar, né? Boa ideia. Tem os problemas metabólicos claros. Diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa, a gordura no fígado, SOP. Certo. Tem as questões ligadas ao envelhecimento acelerado, rugas, artrite, catarata e um risco maior de demência, tipo Alzheimer. Uhum. E os problemas inflamatórios e cardiovasculares. Aí o foco não é nem tanto no colesterol total, mas no tipo de LDL, o pequeno e denso oxidado, e na inflamação geral. Entendi. Também menciona problemas intestinais, risco de câncer, é bem abrangente. Bastante coisa. Ok, o cenário preocupa. Mas como a gente achata a curva na prática? O livro dá 10 dicas. Vamos focar em algumas que parecem ter mais impacto
ou são mais inesperadas? Combinado. Uma que parece central é a dica 1, comer na ordem certa. Primeiro fibras, depois proteína e gordura, por último amido e açúcar. Parece simples, mas a autora diz que reduz o pico de glicose em até 73%. Como isso funciona, hein? A explicação é bem mecânica, na verdade. A fibra que você come primeiro forma tipo um gel viscoso no intestino. Uma malha, ela chama. Exato, é uma malha, que fisicamente diminui a velocidade com que os açúcares e amidos que vêm depois são absorvidos. E a proteína e a gordura também ajudam, porque elas fazem o estômago esvaziar mais devagar. Então é um combo, barreira física e estômago mais lento. Exato. A história da Bernadette no livro é legal. Começou a comer o sanduíche desmontado, sabe? Salada primeiro, depois o atum, por último o pão. E sentiu diferença na energia e no sono em poucos dias. Incrível como algo tão simples pode mudar. E ligado a isso, tem a dica 2, adicionar uma entrada verde. Basicamente garantir a fibra no início, né? Isso. Começar com uma saladinha, uns legumes. A história da Jazz, que voltou a comer salada antes do jantar e melhorou a compulsão por doce, a pele, reforça essa ideia. É usar a fibra como um escudo protetor inicial. Faz sentido? E esse princípio de desacelerar a glicose aparece de novo na dica 10. Vista seus carboidratos. Que nome curioso. A ideia é nunca comer carboidrato pelado. Pão, massa, arroz, batata doce. Sempre junto com fibra, vegetal, proteína ou gordura. Ah, a roupa é a fibra, proteína ou gordura? Exatamente. Essa roupa funciona como um freio na absorção da glicose daquele carboidrato. E comer a roupa antes, como na dica da ordem, é ainda melhor. Entendi. Ordem e combinação, chaves para controlar a velocidade. E o café da manhã? O livro dá um destaque para ele, dica 4. Por quê? Porque a gente vem do jejum noturno, né? Estamos mais sensíveis à glicose. Um café da manhã lotado de açúcar e amido refinado, cereal matinal, pão branco com geleia, suco de fruta pode dar um pico gigante. E isso desregula o resto do dia. E qual a sugestão? Priorizar um café da manhã salgado, com proteína, gordura boa, fibra. Ovos, abacate, queijo, iogurte natural com sementes. A história da Olivia é um bom exemplo. Ela trocou o smoothie de fruta, que achava saudável, mas é açúcar concentrado sem fibra. Putz, smoothie engana, né? Muito. Trocou por ovos com abacate e viu a acne e a ansiedade melhorarem muito. Legal. E sobre os tipos de açúcar? Dica 5. Açúcar branco, mascavo, demerara, coco, mel, agave. Faz diferença real na glicose? Olha, segundo a fonte, para o nosso corpo, em termos de glicose e frutose, é tudo muito parecido. A química é basicamente a mesma, uma mistura de glicose e frutose. Mesmo mel ou açúcar de coco? Sim, o mel tem uns antioxidantes, mas a quantidade é mínima comparada com, um punhado de mirtilo. O agave tem mais frutose ainda, o que pode ser até pior para o fígado. A mensagem principal é: açúcar é açúcar. O tipo não muda tanto o impacto na glicose. Use com moderação. E adoçantes? Aí tem diferença. Alguns parecem ok, tipo stevia, eritritol, monk fruit, alulose. Outros podem ter efeitos estranhos, aumentar a insulina ou mexer com a microbiota, tipo aspartame, sucralose, xilitol em excesso. A sugestão é usar com cautela, talvez como ponte para diminuir o vício em doce. Entendi. Desmistificou bem. Agora, uma dica que me pareceu estranha, mas que o livro defende muito, é a do vinagre. Dica 7. Tomar vinagre antes de comer. Sério. Parece esquisito, né? Mas tem ciência por trás, segundo os estudos que ela cita. Uma colher de sopa de vinagre, qualquer um, menos o de limpeza, diluído em água, um pouco antes de comer amido ou açúcar. O que ele faz? Duas coisas principais. O ácido acético do vinagre parece que desativa temporariamente uma parte da alfa-amilase, a enzima que quebra o amido, e também ajuda os músculos a pegar a glicose do sangue mais rápido. Uau! Resultado? Um pico de glicose menor depois da refeição. A história da mãe da Marnaz no livro, que reverteu o diabetes tipo 2 usando várias dicas, incluindo o vinagre, que já era um hábito cultural, é bem forte. Realmente surpreendente. E além do o que e como, tem o quando. Dica 6.
melhor comer doce como sobremesa do que como lanche. Por quê? Se você come um doce sozinho, de estômago vazio, o pico de glicose é muito maior e mais rápido. Ah, Se você come o mesmo doce no final de uma refeição completa, que já teve fibra, proteína, gordura, esses outros componentes ajudam a amortecer o impacto do açúcar. A absorção fica mais lenta. entendi. E tem a questão de ficar lanchando o tempo todo, né? Exato. Isso mantém o corpo sempre ocupado digerindo com insulina alta, dificulta a queima de gordura, o descanso metabólico. Fazer refeições mais completas e espaçadas seria melhor para a flexibilidade metabólica. Certo. E depois de comer, a gente pode fazer algo. Dica 8. Mexa-se. Isso. Usar os músculos logo depois de comer, tipo, até uns 70 minutos depois. Uma caminhada leve de 10 minutos, subir escada, fazer uns agachamentos. Ajuda como? Os músculos usam a glicose que está entrando no sangue como combustível na hora. Então, sobra menos glicose para causar o pico e para exigir insulina. É como dar um uso imediato para ela. O Khaled do livro que perdeu peso e ganhou energia só caminhando depois das refeições mostra que não precisa ser nada radical. Muito prático. E para fechar as dicas, uma mudança de foco importante. Dica 3. Parar de contar calorias. É isso mesmo. O foco é na qualidade, não na quantidade. É o que a fonte argumenta com força. O impacto no corpo de 100 calorias de xarope de milho é totalmente diferente de 100 calorias de abacate ou de peixe, né? O foco em achatar as curvas de glicose, comendo na ordem certa, combinando os alimentos, usando as outras dicas, levaria a um equilíbrio hormonal melhor, principalmente insulina mais baixa. E isso facilitaria controlar o peso e melhorar a saúde, muitas vezes comendo até mais, sem aquela contagem neurótica de calorias. A história da Maria ilustra isso, né? Sofria de hipoglicemia comendo pouco, mais saudável, e melhorou comendo mais, só que do jeito certo. Exatamente. Mostra que a qualidade e o timing importam muito. Então, resumindo o raciocínio todo, a chave, segundo essa abordagem, não é cortar tudo ou viver na calculadora de calorias. É mais sobre gerenciar como e quando a gente come os carboidratos. Usando estratégias simples, ordem certa, combinar com roupa, talvez um vinagrezinho antes, uma caminhada depois, tudo para achatar aqueles picos de glicose. Exatamente. O foco é diminuir a montanha-russa de glicose e insulina ao longo do dia. E os benefícios seriam tanto no curto prazo, mais energia, menos fome, humor estável, Sim. quanto a longo prazo, na prevenção daquelas doenças crônicas todas que a gente falou que estão ligadas a esse excesso de glicose e insulina circulando. É fascinante pensar que esses ajustes, que parecem pequenos no dia a dia, podem ter um impacto tão grande na nossa biologia, no nosso bem-estar. Dá uma sensação boa de ter mais controle, né? Dá, sim. E tem algo interessante que a autora comenta no final, que vale a pena a gente pensar. O quê? A variabilidade individual. Ela conta de um teste simples. Ela e uma amiga comeram o mesmo biscoito. A resposta de glicose dela foi um pico enorme. Da amiga? Quase nada. Nossa, O mesmo biscoito. que curioso isso. Muito. Levanta uma questão importante, né? Se a resposta varia tanto assim entre as pessoas, até que ponto essas dicas, que são gerais, precisam ser personalizadas para cada um? É uma ótima pergunta. Será que o vinagre funciona com a mesma intensidade para todo mundo? Ou a ordem dos alimentos tem exatamente o mesmo efeito percentual em cada pessoa? Pois vê. Provavelmente não na mesma intensidade exata. As dicas parecem funcionar no princípio para a maioria, né? A fibra sempre vai ajudar, o músculo sempre vai usar a glicose. Mas talvez o grau do efeito mude. Então a personalização viria mais de observar o que funciona melhor para mim. Talvez seja por aí. Observar os resultados subjetivos. Qual dica me dá mais energia? Qual diminui mais minha vontade de doce? Qual melhora meu sono? Prestar atenção nas respostas do próprio corpo. Então fica aí, talvez, a provocação final para quem nos ouve. Além de testar as dicas, talvez valha a pena desenvolver essa autoconsciência, né? Observar como o nosso corpo reage a cada estratégia e ir ajustando o caminho individualmente. Uma excelente reflexão para a gente fechar essa análise. Prestar atenção aos sinais do corpo pode ser a chave para otimizar tudo isso que a gente conversou. Com certeza. Agradecemos a companhia de todos nessa exploração do livro A Revolução da Glicose. Foi muito bom. Até a próxima!